Fala você conectado comigo aqui no canal Vasco Connection, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, ó, tem um botão escrito inscreva-se, deixe seu like, ó, vamos falar desse clube, ó, do nosso amado Vasco da Gama. Se inscreve aqui embaixo, confirma a sua inscrição, é de graça, cola o dedo nesse like, mais uma vez aqui insistindo com você e habilite o sino das notificações, é tudo de graça, tá certo? Aqui, eu vou falar sobre esses dois reforços que vão chegar até o dia 20 de abril, mas antes eu tenho que falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, sobre a responsabilidade da CBF ou irresponsabilidade da CBF na primeira rodada já do Campeonato Brasileiro. Você vai entender por quê. Gente, eu vou abrir a tabela aqui para conversar com vocês. A seguinte questão. O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no dia 15 agora, de abril. Ó, viajo para Belo Horizonte. Você vai acompanhar esse jogo ao vivo aqui no canal, essa transmissão ao vivo aqui no canal. Então, se inscreve, é de graça a sua inscrição. É só se inscrever e ativar o sino das notificações, porque nós vamos transmitir todos os jogos do Vasco esse ano, tá? E o Fluminense também joga no mesmo dia 15, às 16 horas, em Minas. Ou seja, o Fluminense joga no Independência e o Vasco no Mineirão. Aí você vai perguntar, Eduardo, por que tem isso, gente? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. A CBF tem que prestar atenção que no futebol brasileiro, e eu digo isso com muita tristeza, eu não estou culpando a CBF, a culpa é dessas pessoas que fazem mal para o futebol. O futebol tem que ser bom, o futebol tem que ser limpo, o futebol não tem que ter confusão. Mas a realidade é essa, é que essas duas torcidas elas vão viajar, a torcida do Vasco e a torcida do Fluminense. E aí é que está o problema. Você vai perguntar, mas o que tem uma coisa a ver com a outra, Eduardo? Gente, infelizmente, confrontos de torcidas organizadas, elas acontecem, enfim, nas estradas, elas acontecem em pontos marcados, eles acontecem, sabe? Esses confrontos acontecem, e isso é grave, e isso é sério, e a CBF tem que estar atenta na montagem, sabe? Na hora de marcar, principalmente, o dia dos jogos do Campeonato Brasileiro. Porque se você coloca um clube para viajar para Minas Gerais, que é aquilo do lado do Rio de Janeiro, coloca um clube rival para viajar no mesmo dia, porque essas torcidas vão viajar no sábado ou na sexta-feira, jogo parece que joga no sábado, né? Deixa eu confirmar para você aqui, joga no sábado, dia 15, sábado. Olha só, essas torcidas viajam na madrugada, durante o dia da sexta-feira, né? Então, assim, isso é muito perigoso, isso é muito delicado. Eu quero chamar atenção para isso aqui, chamar atenção das pessoas, os responsáveis da CBF nessa situação, nessa questão, porque isso pega muito, é difícil. E, infelizmente, esse é o futebol brasileiro. A torcida do Vasco ela tem uma rivalidade muito grande com a do Fluminense. Aliás, as torcidas no Brasil é assim, né? Então, a torcida a CBF realmente, desculpa, tem que ficar atenta, tem que ficar ligada, porque na hora que você divulga a tabela do Brasileirão, você confirma esses jogos, a galera começa a se organizar, começa a comprar passagem, começa enfim, a ajeitar as suas viagens, né? Daqui a 2 semanas. 2 semanas é logo ali na frente, então assim, eu acho perigoso e arriscado demais, tá? Essa é a minha posição sobre essa situação envolvendo a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. E aí a torcida do Vasco, pelo amor de Deus, vamos em paz, direto para o Mineirão, direto para o jogo, vamos sair em paz. É um jogo difícil demais contra o Atlético Mineiro, já é uma estreia complicada, então realmente eu fico preocupado, gente. Eu fico preocupado com essa situação, tá certo? Bom, falando agora sobre reforços. Isso aí é um se liga, um pensamento meu, quando confirmaram a tabela hoje, eu passei para vocês mais cedo aqui. Galera, eu quero chamar atenção também aqui no canal sobre esses reforços do Vasco. Sabe, em primeira mão, o canal Atenção Vascaínos, mais uma vez, deu que o Vasco iria contratar mais 2 jogadores, mais 2 reforços, até o dia 20 de abril desse mês agora, né? É claro, desse mês agora, abril, né? Até o dia 20 agora. Então, assim,
Vou contar um negócio para você aqui. Esses reforços, 777, Paulo Brax, Maurício Barbieri, Abel Braga, tem que ser acima da média. Se for jogador mediano, eu prefiro que o Vasco vá na base, pega na base. Vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. Agora você contratar jogador limitado, jogador que não vai resolver, jogador que chega para brigar por posição no meio, principalmente o jogador de meio campo. Sabe, eu acho aí, pô, não sei, cara. Eu sinceramente, a janela, sabe, tá fechada. Agora você só pode contratar jogadores, sabe, brasileiros e tal. Então, assim, vai ter que correr no mercado brasileiro, vai ter que garimpar mesmo, vai ter que olhar, vai ter que prestar atenção nesse atleta, porque nesses atletas, né? Porque serão muito pontuais para o início do Campeonato Brasileiro. Eu, dentro dessa intertemporada que o Vasco faz até o jogo contra o Atlético Mineiro, se é para fazer, então, essas duas contratações, que faça logo. Que esses nomes já estejam realmente engatilhados. Para que o Maurício Barbieri, né, daqui para frente, tenha como trabalhar e entrosar ao máximo possível esse time do Vasco. Amistoso contra o Tupi, amistoso contra Atlético, amistoso contra. Tem que ter mais uns dois amistosos aí antes desse jogo, na minha opinião, contra o Atlético Mineiro, para esse time entrosar ainda mais. Espero que o Puma Rodrigues jogue, espero que o Capasso jogue. Para quê? Para que esses jogadores ganhem entrosamento com esse time o máximo possível. Eu sei também da dificuldade que é entrosar um time completamente novo. Eu discordo aqui de muita gente quando eles dizem que até agora o Vasco não trouxe ninguém que agradasse o torcedor. Peraí. Ivan, Léo Jardim, o zagueiro Léo, o próprio Capasso, o Puma Rodrigues, Lucas Piton, Jair no meio-campo. Ó, Pedro Raul, todo mundo queria, e se o Vasco não tivesse contratado, eu sei que muita gente aqui estaria falando, ó, por que não pegou o Pedro Raul? O Pedro Raul foi pro Flamengo, o Flamengo queria o Pedro Raul e conseguiu contratar o Pedro Raul. Vamos jogar limpo, vamos ser honestos aqui. O Pedro Raul, bem ou mal, é outra parada. Agora dizer que não queriam Pedro Raul, eu sei quem queria o Pedro Raul aqui, hein? Não vem contar história agora, não. Eu queria o Pedro Raul, acho que o Pedro Raul vai fazer muitos gols nesse Campeonato Brasileiro, né? Claro que se, Pedro Raul tá dando mole ali, aqui, nós vamos cobrar sim, mas é um cara que todo mundo aqui queria. Vamos ser justos, vamos ser honestos, vamos jogar limpo aqui um com o outro. Né? Vamos, né, falar, pô, Eduardo, não, isso aí tem razão. Né? Vamos ficar aqui passando paninho, dizendo que ninguém queria agora o Pedro Raul. Que aí é história para boi dormir, né? Então, assim, realmente isso me chama atenção, me chamou atenção. E eu acho que o Vasco vai fazer um excelente Campeonato Brasileiro. Que esses dois nomes sejam realmente nomes de destaque, de peso, para que o Vasco volte ao normal. Bom, para terminar, o JP, um abraço para o Emerson Rocha, o JP Escofano, lá no Fora do Jogo, numa super entrevista aí com o Euriquinho, filho do Eurico Miranda, falando sobre a questão do presente de Natal. Me chamou muita atenção. Ele disse que não seria o escudeiro, que seria o Luiz Fabiano, por isso que o Luiz Fabiano está na capa do vídeo. Esse seria o presente de Natal de verdade e tal. Depois você dá uma conferida lá no canal Fora do Jogo, com JP Escofano, com Emerson Rocha. Eu acho maneiro pra caramba quando acontecem essas entrevistas e aí você tem a oportunidade de repente, de entrevistar o cara ou de assistir, né, gente? Temos que apoiar uns aos outros, parar com essa papagaiada de se degladiar o tempo todo, porque todos nós somos vascaínos. Independente de um canal ou de outro, todos nós amamos essa cruz aqui, queremos o bem desse clube, porque a gente sabe que com esse time forte, todo mundo cresce, todo mundo fica bonito na foto, né? Todo mundo fica feliz. O principal, né? O vascaíno, ele fica feliz. Então, essa é que é a grande realidade. Gostei da posição dele, falando. E repito o que eu disse mais cedo aqui. Eurico Miranda, na minha opinião, ele foi
um dos maiores dirigentes do Vasco, tomando conta do futebol, né, como vice-presidente do futebol, montando elencos para o Vasco e tudo mais. Agora, como presidente, eu considero o pior, sabe? Como presidente, como administrador, o pior. Como o homem forte do futebol do Vasco, ele foi o melhor. Né? Ele tem uma história gigantesca no Vasco, gigantesca na seleção brasileira. Isso é inegável, tá? Isso é inegável. Né? A história do Eurico Miranda ela tem muitos altos e baixos. Isso aí a gente ninguém aqui vai dizer contra, e eu, muito menos eu, que acompanhei o Eurico Miranda no Vasco por uma vida, né? A minha vida inteira. Né? Então, essa é que é a grande realidade. Então, tá muito legal a entrevista, corre lá depois, dá uma olhada. E é isso, galera. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, sobe o like aí, se inscreve, é de graça, bate no peito e diz: isso aqui é Vasco da Gama. Amamos essa cruz, jamais, jamais nós vamos abandonar essa cruz aqui. Juntos pelo Vasco, sempre. Então fala você, conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes demais. Peço para que você não pule sequer uma parte do vídeo. Gente, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo e é de graça, não paga nada não. Deixe seu like também e habilite o sino das notificações, tá certo? Dá essa força aí, se inscreve e vamos com tudo, beleza? Ó, vamos falar sobre reforços, sim, reforços de verdade, no bom sentido, com todo respeito a todo mundo que está comandando o futebol do Vasco. Esse é um segundo papo, porque tem tabela do Campeonato Brasileiro confirmada. Vasco descarta a contratação de jogador do Atlético, né? E muito mais. Tá certo? Começando aqui sobre o Campeonato Brasileiro. Vocês sabem que teremos uma vida complicada aí, porque o Campeonato Brasileiro não vai ser fácil, é um Campeonato Brasileiro complicado, difícil, tem que ficar atento, tem que ficar ligado, porque eu vou contar um negócio para você, hein? Os 10 primeiros jogos foram confirmados ontem pela CBF, tá? O primeiro jogo, no dia 15/4, Atlético Mineiro e Vasco no Mineirão. Estaremos no Mineirão, então já clica aqui com transmissão aqui no canal, lá direto do Mineirão, com imagens, você vai acompanhar tudo aqui. Se inscreve e compartilha com geral aí. Depois, no dia 23/4 também, de abril, contra a equipe do Palmeiras aqui em São Januário. Depois Vasco e Bahia também em São Januário, Fluminense e Vasco no Maracanã, Curitiba e Vasco no Couto Pereira, Vasco e Santos em São Januário, São Paulo e Vasco no Morumbi, Fortaleza e Vasco no Castelão, Vasco e Flamengo a definir ainda, e Internacional e Vasco lá no Beira-Rio, beleza? Então, os 10 primeiros jogos do Vasco confirmados já aí para o Campeonato Brasileiro. Vou dizer um negócio para você. Aí é aquela questão dos reforços que eu falei. Eu acho que a largada no Campeonato Brasileiro, ela é muito, mas muito importante para todos nós, principalmente, né, nesse primeiro momento, no retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso eu cobrei esses reforços aqui mais robustos, né? Eu não estou falando aqui... vamos entrar no assunto reforços, que é o principal assunto desse dia de hoje, né? Apesar de... Deixa eu só confirmar um jogo aqui antes de falar sobre os reforços, tá? Hoje o Vasco faz um jogo treino, né, contra o Tupi, às 16 horas no CT Moacir Barbosa, tá? Um jogo treino fechado, assim como foi em São Januário também, mas não teremos aí a transmissão desse jogo, nem pela Vasco TV, nem por ninguém. É um jogo treino totalmente fechado junto à comissão técnica do Vasco, beleza? Então o Vasco faz mais um jogo treino hoje, dessa vez contra a equipe do Tupi, beleza? Só para deixar vocês atentos aí. Bom, agora sim, entrando sobre os reforços. O Vasco vai encarar, na minha opinião, o retorno daquele Campeonato Brasileiro difícil, né? Com as equipes grandes, com as maiores equipes do futebol brasileiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um campeonato realmente que vai dizer muito para o Vasco. O Vasco vai ter que disputar esse campeonato e não participar desse campeonato. É o ano do maior investimento da história do Vasco, já né? Foram investidos mais de 110 milhões de reais em reforços só para o time. Então, assim, mas não é o suficiente ainda, tá certo? Ah, Eduardo, mas a 777 no passado nós não tínhamos essa questão
desses reforços, não tínhamos esse poder de investimento. Isso é tudo muito verdade, sabe? A cobrança que a gente faz aqui não é cobrança, eu vou sempre bater nessa tecla, porque tem gente que confunde, sabe? A cobrança não é em cima, pô, tá faltando respeito com o clube, com o profissional do clube. Eu nunca fiz isso, nunca farei algo desse tipo, né, de respeitar um ser humano que está lá tentando trabalhar, está lá trabalhando do outro clube. Agora, a cobrança ela tem que existir de certa forma, tá certo? Afinal de contas, o carro-chefe de qualquer clube, sabe, é o futebol. Nós temos o clube associativo ali com, enfim, com futsal, com vôlei, com remo, que temos que cuidar, com a natação, que temos, né, que o clube precisa arcar, são contas caras, são atletas que trabalham dentro do clube também. Mas quem comanda isso tudo é o futebol, e a gente sabe disso. Até por isso, o Vasco tem que ter um time forte. O Vasco tem que ter um time forte para construir, para juntar, né, conquistar esse dinheiro, não só títulos, mas esse dinheiro também para todas essas despesas que o clube tem. Sabe, os reforços de verdades aqui, que quando eu falei, parece que o Cuejar, né, e o Claudinho são os nomes assim que mais agradam o Vasco. Eduardo, são nomes difíceis, são nomes complicados. Concordo com vocês. Mas aqui, sem história, jogador bom é jogador difícil, gente, de contratar mesmo. É negociação braba, negociação assim que você vai ter certa dor de cabeça para trazer, enfim, mostrar projeto para o jogador, projeto para o dono do passe do jogador, empresário, clube do atleta. Então, se você imagina, se você fizer um desenho aí nos melhores sonhos, o time que o Vasco já tem, que já é um bom time. Eu falo sempre aqui nos vídeos, né, principalmente nesse vídeo de primeiro de semana, esse primeiro vídeo da semana, aliás, uma excelente semana a todos. Aproveite e sobe o like aí no vídeo. Aqui, eu tô falando aqui de dois jogadores acima da média. Não tô falando, vai para o aeroporto, nada disso. Eu quero um jogador de transição que o Vasco não tem. Eduardo, o Claudinho é esse jogador? Na minha opinião, é. É difícil, muito difícil a contratação, mas tem que tentar. Tem que ir para o mercado, tem que negociar, tem que ter poder de negociação. Eduardo, Cuelar, a mesma coisa, né? Tem muita gente pedindo o Soteldo também. Sobre o Soteldo, gente, vocês estão vendo aí, mas o Soteldo é aquele jogador que é mais beirada de campo, é um excelente jogador que eu gosto demais, mas não tem nada. O que eu sei aqui dos três jogadores que eu estou falando aqui, o jogador que o Vasco teria procurado foi o Cuelar. O Claudinho e o Soteldo não teve rigorosamente nada. Mas precisamos desses reforços, por isso que eu coloquei na capa aí, reforços de verdade para esse meio campo do Vasco. Não precisamos de jogador de ataque, não precisamos de cabeça de área, não precisamos de zagueiros, de coração, não precisamos de goleiros, de laterais. Nós temos esses jogadores. Agora, nós não temos, e isso está muito claro, esse jogador de transição. Esse jogador que faz essa bola chegar redonda no ataque, sabe? Esse jogador que os volantes do Vasco têm muita qualidade. Mas tem que ter, aí eu entro sempre nesse assunto, esse famoso camisa 10. E eu acho que o Claudinho tem totais condições de fazer essa função. O Soteldo também tem, sabe? O Cuelar não, já chega para ser volante mesmo, para o lugar do Andrei Santos, porque o Andrei Santos vai para o Chelsea, isso é fato, não é história aqui. Essa é que é a grande realidade. Então a gente precisa ficar atento, a diretoria tem que estar atenta a isso aí, tem que ter cobrança sim, em todas as páginas, a galera que está dentro do Vasco tem que cobrar sim. Tem que parar com esse negócio de, não vou cobrar não, nada disso, tem que ir para cima. Eles vão entender que é pro bem do clube. Ninguém aqui, eu pelo menos, né, assim como você aí do outro lado, você também que trabalha dentro do clube, que cobre o dia a dia do clube, quando você cobra é porque você quer o bem do clube. E tem gente que precisa de um se liga, isso é normal. Assim como eu, assim como você.
Nós vamos começar o campeonato sem esse jogador, a não ser que haja uma contratação surpresa, que, pô, tá engatilhado, chegou aqui, ó, parei o aeroporto, parei a torcida, coisa que não aconteceu, nós estamos em abril. Tá certo, é um processo, é um time totalmente novo, são 14 contratações, então assim, não vai ser fácil, mas a grande realidade é essa, né, gente? Então, enfim, eu tô incomodado com isso tá me chamando a atenção todos os dias, por isso que eu tô batendo muito nessa tecla, porque eu tô enxergando ali na frente, o Campeonato Brasileiro começa agora, daqui a 2 semanas tem jogo brabo já contra o Atlético Mineiro, essa é que é a grande realidade, tá? E para fechar o assunto aqui, né, será que tivemos aí o tal do fim do X9, né, que eu trouxe aqui, porque assim, pelo menos no jogo contra o Atlético e hoje contra o Tupi, não vazou nada aí, parece que o X9 foi expulso do clube, né? Tomara Deus, porque esse lance aí de ficar vazando informação de jogadores que estão sendo, enfim, escalados, movimentação dentro do clube para ó, isso não pega bem, isso é chato pra caramba e tem que ficar atento, tem que ficar ligado, hein? Ficar ligado porque essas pessoas só atrapalham o clube. Esse papinho do, isso não é informação. Informação é bater na mesa, ó, o Vasco contratou 2, 3 jogadores, beleza, o Vasco tá pagando determinada conta, beleza, traz a informação, sem esse papinho de, sabe, o jogador X vai jogar no lugar do jogador... Não, isso não é legal, isso atrapalha. Eu sei que atrapalha e você sabe também. Então parece aí que o Vasco deu um basta nessa situação e parabéns aos envolvidos. Realmente aconteceu, parabéns aos envolvidos. Galera, uma excelente semana a todos. Não esqueça de se inscrever, tem um botão inscreva-se aqui embaixo, escrito inscreva-se, deixe seu like aí, é muito importante o seu like, tá? Habilite também o sino das notificações, pega o vídeo, joga para todo mundo, vídeo novo no canal Vasco Connection, bate no peito e diz, ó, nosso amado Vasco da Gama, bate no peito e diz, isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.